Então, pessoal, boa noite a todos, né? Para quem vê esse vídeo aí depois, boa madrugada, boa tarde, boa manhã, bom dia, enfim, né? O horário que você conseguir ver o vídeo, que seja um bom momento. Para quem está ao vivo aí, né? Mais uma aula de estudos de logística. Antes de começar a aula, efetivamente, eu quero dizer que nós teremos 3 novos alunos na turma, em breve, né? O pessoal acabou desistindo, alguns alunos desistiram aí por questões particulares, e a gente chamou os próximos alunos da lista. Então, a gente vai contar com 3 novos alunos. Hoje eu já consegui falar com um deles, né? Que é o aluno Fábio. Fábio já conseguiu entrar na reunião. Tá aí, Fábio? Eu acho que ele ainda não conseguiu entrar na reunião. Conversei com ele, fiz uma reunião no chat com ele para poder inteirar ele do andamento aí de como são as aulas, né? Até durante o processo de matrícula, já enviei os vídeos para ele já ir conhecendo o sistema também. O Fábio está aí sim, né, Fábio? Estou vendo você aqui. Estou sim, professor. Estou na área. Fábio está aí, seja bem-vindo, Fábio. Aqui é a nossa turma aí, ó. A galera. Olha o Fábio aí, ó. Fala, Fábio, beleza? Fábio, nossa turma aí é uma turma super receptiva, uma turma que conversa bastante, que comenta bastante, que pergunta bastante. Acredito que rapidamente aí você já vai estar integrado, né? Talvez você já até conheça algum dos alunos, né? Com o passar das aulas aí vocês vão se conhecendo melhor, né? E vai desenvolvendo aí dentro das aulas, beleza? Beleza. Tranquilo? Fábio, eu vou te explicar algumas coisas. Isso tudo aqui fica gravado, né? Então, como eu percebi que está pegando um ambiente grande da sua casa, de repente é melhor você deixar a câmera desligada para não expor ninguém da sua casa, para tomar cuidado, porque isso fica gravado, todo mundo tem acesso, tá? Que mais? O pessoal da turma é bem receptivo, né? Nossas aulas acontecem ao vivo no horário mesmo de aula, então é o ideal para poder tirar dúvida com o professor em tempo real é entrar ao vivo, certo? Ao vivo você consegue conversar, tirar dúvida ali na hora, enfim. Mas aí ao longo das aulas você vai pegando aí esse sistema aí, todo esse processo. Fábio, ó, o Wesley já pediu aqui um bom detalhe. Passa depois o seu número de WhatsApp para o pessoal te adicionar no grupo. Já tem um grupo da sala, todas as informações chegam por lá e acredito que é bem mais rápido até do que o aluno entrar no Teams, né? Enfim, tem uma representante de sala, 2, né? Que é a Nicole e a Aline, mas todo mundo interage bastante, né? Então depois já coloca o número aí do seu telefone na guia de conversa, que aí o pessoal já te adiciona, beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, na última aula eu havia passado uma atividade, né, sobre a base tecnológica 1, era uma produção de áudio, grande parte dos alunos me enviou antecipadamente, eu tinha colocado o prazo até hoje para ter aquela semana que a gente tem mínima aí das entregas, mas muita gente acabou entregando antes. Mesmo assim, né, eu tive que deixar um tempo ainda hoje, porque na última aula ficou pouco tempo, né? Então, também tem que ser justo aí, né? Não é para vocês estarem fazendo as coisas fora do meu horário de aula. Eu passo uma atividade e cedo tempo para vocês fazerem dentro do horário de aula. Isso para quem está ao vivo, né? Quem não está ao vivo aí vai ter que fazer fora mesmo. O pessoal que enviou antecipadamente já até enviei os feedbacks. Os trabalhos estavam todos muito bons aí, super bem explicados, termos técnicos utilizados, conceitos que abordamos na primeira aula também explicados e aplicados, muitos exemplos das empresas em que o pessoal trabalha. Então, acredito que foi bem produtivo, bem interessante. Eu sei que o trabalho de produção de áudio às vezes dá um pouquinho de trabalho mesmo, né? O nome já diz, porque tem que reunir o grupo, né? Pegar o pedacinho de cada um e fazer a junção e tudo mais. Só que também só atividade de questionário tem hora que cansa.
só atividade de produção de texto tem hora que cansa, né? E se fosse no ao vivo, quando a gente está ao vivo, vocês apresentam seminários, apresentam o conhecimento de vocês, o pensamento crítico, o conhecimento prévio que vocês já trazem nas bagagens, né? Então, é bem importante esse tipo de trabalho também de produção de áudio para vocês expressarem as suas ideias. Até porque no momento de aula, nem todo mundo às vezes gosta de comentar ao vivo, né? Tem um pouquinho de vergonha às vezes. E nesse trabalho acaba que todo mundo consegue mostrar o que aprendeu e o que entendeu. Isso entra no contexto de inteligências múltiplas, né? Alguns absorvem mais visualmente, auditivamente e colocando em prática. Então, dá para a gente identificar esses conceitos aí dentro dos trabalhos. Então, já parabenizo todos, né, que me enviaram de antemão. Mandei os feedbacks. Todos receberam os feedbacks, conseguiram ver lá na atividade, tinha uma mensagem. Sim, a Wesley, sim. Tranquilo, Gustavo também. Então, show. Letícia, beleza. Acredito que foram 4 ou 5 grupos que me enviaram antecipadamente e eu já retornei. Aí faltavam, se não me engano, 10 ou 12 alunos fazerem. Acredito que é mais 2 grupos aí. Pode falar, Alex. Nada. Cortou, não sei se foi só para mim. Aqui, desculpa aí. Cortou bastante aqui, Alex. Não sei se foi só para mim ou... Foi. Tava conectando aqui o fone aqui, professor. Ah, sim, sim. Você quer falar? Não, só avisando só. Ah, não, tranquilo, show. Então, passada essa atividade aí, vamos dar sequência à nossa base tecnológica. Componente de estudos e logística, eu vou minimizar aqui, né, fechar minha câmera, para compartilhar o material que a gente vai ver hoje, tá ok? Aí podem fazer as anotações, podem ir marcando aí os comentários, enfim. É esse daqui. Deixa eu voltar aqui, que é esse daqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos lá. Então, componente estudos e logística. Na última aula, nós começamos a ver a base tecnológica 1, que falava um pouco sobre a evolução histórica da logística. Nós vimos... Professor, deixa eu só interromper um pouquinho. Oi, pode falar. É que eu tô tendo um problema que desde da quarta-feira eu não tô conseguindo enxergar a tela. Tudo os professores compartilham no meu celular, não aparece. Já tem Eu uns lembro 4 que dias você já tinha aqui. comentado. E a Então, internet minha tá boa, não... tem que ver, teve uma atualização recente do Microsoft Teams. Não sei qual que é o seu aparelho, porque aí entra muito de particularidade, né, de aparelho. A versão do aparelho, a própria versão do Android do aparelho, às vezes pode impactar nesse aplicativo novo que chegou ou que não chegou, talvez não atualizou o aplicativo. E estava tendo um problema também com os smartphones com sistema operacional da Apple, né? Os iOS estavam com um probleminha. A Microsoft disse que já tinha ajustado esse problema da Apple. Então, talvez seja alguma questão mesmo da versão que atualizou. Não sei qual é o seu aparelho, né? Não dá nem para saber, mas de repente a versão do seu Android não reconheceu essa atualização. Talvez, se for Android, ou até da Apple mesmo, em um momento que você não tiver em aula, que não for te atrapalhar, de repente você entrar na configuração do aplicativo para atualizar ele de novo. Se não der certo, de repente desinstalar e instalar de novo. Porque, assim, foi o único que me reportou esse problema. Então, não sei se é algo do seu aparelho por causa da versão nova ou se tem mais gente também que teve esse problema. Eu lembro que na última aula o pessoal falou que estava normal. Pessoal, hoje tem alguém que também está com esse problema? Está normal? Como que está, além do Luiz? Eu acho que tá todo mundo normal, Aqui porque tá ninguém normal. reclamou, Normal. só eu que tô com esse problema, né? Não, então... Tem umas 4 aulas, desde aquela última aula que Sim, eu lembro que tive você comentou com... comigo.
Aí tem 4 aulas agora, a de ontem eu não consegui ver nenhuma tela, aí a Sim. de terça, de segunda também não. Só que depois eu ia perguntar, né? Foi qual que é o problema, se é com problema do aparelho, né? Então, assim, Aí eu, pelo menos assim, ontem mesmo eu tive uma reunião de coordenação, né? A gente estava pegando os principais problemas que os alunos reportam, enfim, né? Esse tipo de problema foi o único relato, esse seu. Então, eu acredito que deve ser alguma questão da versão. Você usa Android ou iOS da Apple? não, Android. Android? De repente, vale a pena verificar a configuração do aplicativo, se ele está atualizado, se ele não está atualizado, porque assim, a Microsoft, todo dia ela atualiza alguma coisinha, né? E parece que não muda nada, né? Eles atualizam, mas você olha, tá com a mesma cara, né? A única atualização que eles fizeram que realmente pegou foi a da gravação das aulas, que foi a pior, enfim, e essa ficou evidente que mudou. Mas as outras, eles mexem e não muda tanto. Mas de repente, alguma configuração de atualização, seu dispositivo pode não ter reconhecido. Entendeu? Então é só ir lá no Teams lá e entra na configuração, daí ele já tem lá como fazer, né? Aqui, ó, deixa eu pegar meu telefone aqui, para mim tentar mostrar rapidinho. Deixa eu ver. Aqui. Ele desinstalar e instalar de novo o aplicativo, será que Ele pode desinstalar, instalar, ou aqui no próprio Teams, ó, no celular, onde tem aqui as 3 barrinhas aqui, você clicando, ó, ele abre as configurações. Aí dá para você ver a versão que tá e já tentar atualizar por aqui. Ou como não vi quem foi que falou, pode desinstalar e instalar de novo também, que aí ele já vai instalar a versão mais nova. Então, esses 2 processos. Ou você entra na versão que já está instalada, configurações, e clica para atualizar, ou desinstala e instala, né? Ou até pode abrir, como o Wesley colocou aqui também, entrar lá na Play Store, buscar ele e ver se tem alguma atualização pendente, né? Então dá para fazer esses 3 processos aí, tentar atualizar para ver se ele volta ao normal, porque é um caso que está bem específico, não é uma coisa que está comum para a gente tentar ver. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá depois, tá? Certo. Aí, assim, tenta me avisar, porque aí se for algo que não deu certo mesmo atualizando, aí eu vou pegar o seu e-mail, o seu login e mandar para o suporte, para eles verem se é alguma coisa mesmo do e-mail ou do login. Acredito que se fosse, tinha mais casos. Eu acho que deve ser alguma coisinha de atualização mesmo. Então, acho que tomara que dê certo você atualizando. Talvez até na hora do intervalo, entre uma aula e outra, como é uma coisinha de atualização, né, apesar que o intervalo também você vai ir no banheiro, vai comer, né? Estou só citando. Mas rapidinho, de repente, dá para você só ver se está atualizado. E aí já dá para colocar para ir atualizando e, enquanto isso, você aproveita o intervalo, entendeu? Sim, eu vou mexer, a hora que for o intervalo, eu vou dar uma mexida. Valeu, obrigado, professor. Nada. Aí, assim, na pior das hipóteses, se não der certo, você já me manda uma mensagem. Eu vou estar na outra turma, mas eu já vejo e já tento. Não, na verdade, eu vou estar em coordenação. Hoje eu não tenho aula no segundo horário. Hoje eu vou ter um tempinho para resolver algumas coisas. Aí você me manda, me avisa. Como eu vou estar em coordenação, aí se preciso, eu já mando um e-mail lá para o suporte para ver o que eles respondem, se não der certo. Tá bom? Ok, obrigado. Beleza. Nada. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Aí. Então, lá na primeira aula, a gente falou um pouco sobre a evolução histórica da logística no contexto mais primitivo, né? Das grandes guerras, no contexto mais da antiguidade. Eram os primeiros tópicos dessa base tecnológica 1. Porém, essa base tecnológica 1 ainda abrange mais alguns subtópicos aqui, que é a gente começar a falar dessa evolução a partir aqui dos anos 1900 até os dias atuais, que é essa parte aqui de evolução cronológica, ou seja, um contexto mais recente, né, da logística. Quando a gente pensa muito lá na antiguidade, fica muito distante do que a gente vê hoje em dia dentro das organizações, dentro das operações. Agora, quando a gente pega de 1900 para cá, nessa evolução cronológica, aí sim já fica bem mais próximo da nossa realidade.
né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai abordar, então, esses tópicos aqui, né? A segunda parte. Semana passada a gente viu essa primeira parte das estratégias de guerra e hoje a gente vai para essa parte mais atual aqui. Aqui lembrando, né? Eu tinha perguntado o que era logística, né? Se era apenas falar de caminhão, se era falar só de lógica, se era falar de loja ou se era falar só de cálculo. Inclusive, um dos trabalhos, se eu não me engano, o do grupo da Gabriela, se eu não me engano, falou que tem que gostar bastante de cálculo, né, e ser bem organizado. Se eu não me recordo, foi esse trabalho que falou no áudio. Realmente... Oi? Pode falar. Não sei se é só no meu, mas tá dando umas cortadas. Tá dando umas cortadas? Pessoal, tá cortando. No meu também. Tá também? Pessoal, tá cortando muito? Melhorou? O que aconteceu? Aqui apareceu agora um sinal de má qualidade de rede mesmo. Pessoal, tá cortando muito ainda ou tá dando para ouvir? Estão conseguindo entender? Dá pra ouvir agora. Melhorou. Melhorou. Vamos lá. Essa semana ainda eu vou mudar toda a configuração aqui da minha rede para melhorar, porque como eu montei esse escritório agora para essas aulas online, os meus roteadores estão lá mais para frente da casa, perto da sala, enfim, em outro ambiente. Então ainda estou apanhando um pouco com isso daí. Foi uma coisa que era emergencial, né? E acabou que ficou para o ano todo agora, né? Então isso vai passar. Eu acho que até sábado eu já vou conseguir melhorar toda essa configuração, né? Mas vamos firme aí. Então, falei um pouco sobre o que era logística, né? Abordando todas essas atividades que estão aqui, mas aí eu dei a definição técnica da logística, que inclusive alguns grupos citaram, né? A definição mais técnica e mais moderna da logística. Inclusive, o Fábio que está aí agora, ele vai ouvir essa definição técnica, que é o quê? A logística é a ciência que trata do fluxo de materiais e informações do ponto de origem ou aquisição das matérias-primas lá nos fornecedores primários até a entrega do produto acabado para o cliente final. Ou seja, controla todo esse fluxo de materiais e também das informações, né? Na mesma velocidade que o material transita, a informação também tem que ser distribuída, disseminada. Com os objetivos do quê? De levar o produto certo, na quantidade certa, na hora certa e nas condições certas, né? Sem nenhuma avaria, sem nenhum problema no material, ao menor custo possível, né? Então, passei essa definição técnica na semana passada do que é logística. Aí, seguindo, então a gente tem que pensar que a logística tem que fazer o mundo parecer pequeno, né? Hoje a gente compra coisas lá da China, ou seja, quantos milhares de quilômetros, e esse produto, cada vez mais a gente quer ter um lead time menor, ou seja, quer que esse produto chegue para a gente em um menor tempo, né? Então, a logística tem que fazer realmente o mundo. Travou para vocês, para mim, ou foi só para mim? Pessoal, caiu de novo. Parou aonde? Vocês tinham ouvido até onde? Vocês tinham ouvido Que a até onde, logística pessoal? do mundo pode ser pequeno. Ah, Que a sim. log... Então, beleza. Vamos lá. Então, a logística tem que fazer o mundo parecer pequeno, né? Porque cada dia mais a gente tem essa exigência de comprar as coisas de lugares muito distantes e queremos que isso chegue o mais rápido possível para a gente. E aí, para mostrar um pouco da importância que a logística foi ganhando ao longo dos anos, aqui, pessoal, esse texto basicamente é a definição que eu falei, não precisa se importar em lê-lo, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês é nessa evolução cronológica
a importância que a logística vem ganhando com a chegada de vários órgãos, várias instituições que se preocupam com logística, que gerenciam esse modelo no mundo. Então, dentre esses diversos órgãos, nós temos o Conselho de Cadeia de Suprimentos norte-americano, né? O Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Abastecimento dos Estados Unidos. É um dos principais órgãos que dão diretrizes de logística no mundo, né? Um dos principais modelos a ser seguidos aí. Além disso, aqui no Brasil, existem vários órgãos também que gerenciam, que implementam, que monitoram e que criam indicadores de logística. Dentre esses órgãos brasileiros, nós temos a Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, temos a ABML, que é a Associação Brasileira de Movimentação e Logística, a ABTC, que é a Associação Brasileira de Logística e Transporte de Cargas, temos a Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores faculdades do Brasil, tem um núcleo de logística, supply chain e infraestrutura. Inclusive, os estudos desse núcleo são utilizados pelo Ministério do Transportes, Portos e Aviação, né? Um dos principais órgãos ministeriais que cuida também de toda essa questão logística, infraestrutura, melhoria para as empresas, dentre outras ações. Lá no Rio de Janeiro, nós temos a COPEAD, que é uma associação de logística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, um dos principais órgãos é o SLOG, que é o Instituto de Logística do Grande ABC, né? Então, para entender a dimensão que a logística vem ganhando aí nos últimos anos, a gente percebe isso também com a chegada de diversos órgãos que tomam conta dessas operações, que buscam as melhores práticas dentro dessas operações. E é isso. Além de órgãos, né, que tomam conta, que dão diretrizes, que gerenciam essas operações, foram surgindo ao longo dos anos também diversos eventos, congressos internacionais, feiras, né, simpósios, vários eventos onde se unem empresas que fazem as operações, institutos educacionais que produzem conhecimento e qualificam profissionais para as operações e esses órgãos que gerenciam os processos logísticos. Então, dentre esses eventos, nós temos congressos nacionais e internacionais. Alguns eventos que eu gosto sempre de citar para mostrar essa importância é o Congresso Internacional de Logística e Operações do Instituto Federal, né? O Instituto Federal é um órgão de educação aí presente em todo o país, em todo o território. Um grande evento também que acontece de logística todo ano é o evento FATEC Log, esse evento aqui do lado direito, que é o Congresso de Logística das FATECs. Então, todas as FATECs, todas as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo realizam esse Congresso de Logística, né, com a participação de diversas empresas, fabricantes de equipamentos, dentre outras associações. Outro grande evento de logística é o evento Movimat, que é o Salão Internacional de Logística Integrada. É um evento mais voltado para intralogística, né? Para movimentação interna, todo o processo de logística dentro da organização, dentro das fábricas, dentro dos centros de distribuição. Outro grande evento é a FENATRAN, que é o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, onde também participam grandes especialistas, fabricantes de equipamentos de transporte, tanto do modal rodoviário como do ferroviário e aquaviário, além de outras diversas feiras. Travou na hora que você falando da FENATRAN. Pode falar? Travou na hora que você estava falando da FENATRAN. Da FENATRAN? A FENATRAN é uma feira específica de transportes, né? A Movimat é uma feira mais ligada para a movimentação interna de materiais, uma intralogística, e a FENATRAN é o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas.
Boa noite. Ô, professor, Oi. só uma dúvida aqui, tipo, fugindo um pouco dessa parte, assim, tipo, se eu quisesse ter uma empresa hoje, eu tinha que, de logística, eu teria que ter alguma, como que eu posso dizer, alguma licença ou algum responsável para me poder ter essa empresa ou não? Não, depende do segmento, né? Esses dias mesmo, um aluno me perguntou, por exemplo, para montar uma consultoria, né? Ele viu que na empresa dele tem bastante problema e ele já começou a aplicar algumas coisas que ele aprendeu aqui no curso e gostou, né? No terceiro semestre a gente tem a matéria de gestão de qualidade total, então eu falo bastante como que funciona o processo de consultoria. Depois que eles aprendem lá no segundo módulo a parte de aplicação de indicadores de desempenho, de mapeamento de processo, enfim, de detalhes mais específicos da operação, aí lá no terceiro a gente começa a ver essa parte de gestão de qualidade e de consultoria. Então ele me perguntou, professor, se eu fosse montar uma consultoria, porque o meu chefe lá gostou das coisas que eu apliquei e ele quer aplicar nas outras unidades da empresa, né? E pense em abrir mesmo uma consultoria para trabalhar nas outras empresas fora, né? Para prestar um serviço de consultoria. Eu precisaria do quê, né? De um órgão, de alguma licença, como é que seria? Para mim abrir uma empresa no Brasil, primeiro, dependendo do segmento, né, em qualquer segmento, eu vou ter que ver toda a parte da junta comercial, né, de abrir firma, CNPJ, enfim, primeiro essa parte burocrática, né, digamos assim, tranquilo. Se a empresa for ser, por exemplo, de transporte, vou abrir uma transportadora, vou comprar ali umas 4 doblô, uma van, um caminhão e vou abrir uma transportadora. Eu preciso ter os credenciamentos na ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Não sei se vocês já perceberam, os caminhões têm um adesivinho ali, ANTT. É a Agência Nacional que regula o transporte terrestre, ou seja, transporte rodoviário e transporte ferroviário. Então, a minha empresa vai ter que ter um cadastramento na NTT para cadastrar os veículos, para fazer o RNT-RC, que é o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. Então, se for uma empresa de transporte, por exemplo, eu tenho que ter essa parte do órgão de transporte. Se for uma empresa, se eu for abrir um CD, um centro de distribuição, só para armazenar os produtos de um cliente grande, vamos pegar aí a Mali, é o Gustavo Xisto, né, trabalhando na Mali, digamos que eu abra um CD para fazer a operação de armazenagem da Mali. A Mali fabrica muita coisa e não tem tanto espaço para colocar as coisas dentro da fábrica. Vou falar, por exemplo, quem trabalha assim, a fábrica de sabonete Lux. A Lux, ela sabe fabricar, ela não sabe armazenar, ela é especialista em produzir sabonete. Tudo que é produzido por ela vai para a Martins, que é um centro de distribuição, um operador logístico que faz o processo de armazenagem para eles e depois a distribuição. Se eu for abrir um CD, eu não tenho que pedir uma licença, por exemplo, da NTT, porque a minha operação é de armazenagem. Só que eu vou ter que conhecer o que manda as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, uma operação de armazenagem, eu vou ter muita movimentação e manuseio manual de materiais. Quem trabalha com armazenagem aí sabe bem disso. E para mim poder fazer essa operação, eu tenho que ter as liberações do Ministério do Trabalho e conhecer a NR11, que é uma norma regulamentadora específica para manuseio e movimentação de materiais. Isso para poder evitar acidente, enfim, tem toda essa parte técnica. Então depende do segmento específico. Vou abrir uma transportadora. Alex, cortou? Não, cortou tudo. Eu não entendi, foi Alex, nada. não entendi nada também. Eu acho que a internet dele deve ter caído, quer ver? Então, quem tinha perguntado de abrir a empresa foi o João, que estava com levantado? Foi eu.
Então, depende muito, João. Se for aí que nem a consultoria, que o aluno me perguntou, professor, eu posso abrir a consultoria? Falei, ó, poder você pode, só que você vai ter que atender a legislação, né, parte de CNPJ, junta comercial, e outro ponto, para mim abrir uma consultoria, as pessoas que vão atuar na consultoria, que serão os consultores, que vão ir nas empresas, identificar os problemas e propor as melhorias dos problemas, tem que ser pessoas, no mínimo, com pós-graduação. Porque imagina você chegando numa empresa para dar consultoria, sendo que você não tem nem a graduação, né? Em teoria, não dá muita credibilidade, né? Você vai falar lá com o supervisor de uma empresa para implantar uma melhoria dentro daquela empresa. Se você não tiver mais qualificação, mais experiência do que ele, com certeza ele não vai te ouvir, não vai aceitar a sua proposta, vai ter uma resistência grande. Então, para alguns casos, eu tenho que realmente atender a legislação, por exemplo, a NTT, o Departamento de Estradas de Rodagem, enfim, os órgãos que regulamentam aquela operação, e para alguns casos eu vou ter que ter a qualificação específica para dar credibilidade para a minha empresa. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado, viu? Você quer abrir uma consultoria? O que você quer abrir? Não, eu queria só saber, tipo, se eu quisesse abrir uma transportadora, para saber o que tinha que fazer, tipo, se eu fosse abrir uma transportadora hoje, comprasse, que nem você falou, doblô, comprar caminhão e, tipo, fazer transporte. Então, tem muita gente que faz essa operação de transporte sem esses registros, da NTT, Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Isso pode dar um grande problema. BO, né? Tipo, de você poder responder criminalmente, né? Por não estar, como fala, regularizado, né? Na verdade, pode dar, primeiro, sonegações de impostos, né? Que normalmente a pessoa não está pagando os impostos. E a maioria das empresas, para colocar um seguro, por exemplo, em um veículo que faz realmente a operação de transporte, ou para colocar o rastreador, tem que ter todos esses cadastros certinhos. Para você pegar os produtos de uma empresa grande e fazer a operação de transporte deles, eles querem que você esteja totalmente regularizado. Então, entra bastante coisa, né? O que está mudando muito hoje em dia é essa flexibilidade com esses aplicativos, né? Hoje mesmo eu recebi uma entrega que o rapaz veio entregar de carro pequeno, um Chevrolet Onix. Ele veio trazer o produto em um Onix. Então, o Mercado Livre, por exemplo, está agregando motoristas para entregar de carro pequeno, carro comum, né? Que não é nem utilitário, né? Carro de passeio, né? Isso, assim, ainda tem essas brigas, porque não tinha uma legislação específica para esse tipo de operação, só que o governo vai querer a fatia deles, então eles estão querendo começar a mudar, como aconteceu com a Uber, por exemplo, que era uma operação de transporte, onde tinha os táxis que pagam um monte de imposto, um monte de coisa, e a Uber chegou sem o motorista precisar pagar nada, sem a empresa pagar nada para o governo. E aí tem essas brigas aí. Tem as brechas da lei, a empresa grande, você pega uma Uber, por exemplo, um Mercado Livre, os caras são gigantes, né? Tem advogado para tudo, consegue entrar com liminar e reverter essas coisas. Agora vou pegar né? Comprar uma doblô só e querer trabalhar desse jeito, rapidinho vamos parar, né? Então tem essas questões aí. Tem que ver bem o segmento de atuação para entender o que realmente precisa. Sim, entendi. Muito obrigado, meu professor. Tranquilo, pessoal? Vou voltar para o slide lá, tá? Aproveitar que parou de travar. Desculpa aí, saiu um pouco do... Não, mas eu estava falando dos órgãos, né? Legal que eu estava falando dos órgãos, dos eventos, enfim. Eu vi que alguém comentou que já foi na Fenatran, acho que foi o Wesley, se não me engano, que colocou no comentário. Então, só para a gente voltar para esse contexto, né? A logística vem ganhando cada vez mais espaço. Isso resulta nessas questões, né? Além de eu ter vários órgãos que regulamentam, eu tenho vários eventos que ocorrem, né? Seguindo aqui, vamos lá. Aqui, basicamente, aquele conceito que eu tinha falado do que é a logística.
A missão, né, eu já tinha falado também, né? Mercadoria ou serviço no lugar certo, no tempo certo, nas condições desejadas, com o menor custo possível. Isso tudo a gente tinha visto lá. Aí agora, falar das fases da logística, da evolução cronológica, que é o que a base pede. Eu vou tirar dessa imagem aqui para colocar uma maior, tá? Que eu vi que ela ia ficar pequena na apresentação, ó. Tá aqui. Falando na evolução cronológica da logística que a nossa base tecnológica pede, a logística, se vocês procurarem na literatura, nos grandes livros, nas matérias da internet, considera-se que a logística está na fase 5. Diferente da Revolução Industrial, né, que está na 4ª Revolução Industrial, Indústria 4.0, o conceito da evolução logística é conceituado que a logística está atualmente na fase 5. Mas como que isso acontece? Como que essa evolução veio acontecendo? A fase 0, que é considerada fase 0 da logística, é conhecida como administração de materiais. Isso por quê? Como a logística vem lá daquele contexto de guerra, que pensava basicamente só nessa administração de materiais bélicos, insumos e armamentos, considera-se como fase 0 a fase de administração de materiais. Depois, além de pensar na administração de materiais, a logística começa também a otimizar e a controlar a distribuição, o que é considerado fase 1. Então, além de pensar em administração de materiais, ou seja, gestão de estoques, a logística também acaba abrangendo a atividade de distribuição. O que é a distribuição? É efetivamente eu pegar os produtos e levar para os clientes finais, né? Fazer a distribuição desses produtos. Só que aí a coisa continua evoluindo. E na fase 2, a logística ganha o conceito de logística integrada. O que seria essa logística integrada? Além de fazer toda a gestão de materiais, de fazer a gestão de distribuição, a logística também começa a entrar dentro dos processos produtivos, né? Porque esses materiais, muitas das vezes, vão alimentar um processo produtivo, né? E também a logística começa a ser mais integrada, porque além de acontecer a evolução da própria logística, acontece também a evolução na tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, começam a surgir os softwares de gerenciamento empresarial. Antigamente, cada departamento tinha sua informação e ela ficava ali parada naquele departamento. Com a evolução da tecnologia da informação, o software de gestão começa a disseminar a informação entre os departamentos, né? Falar como exemplo de software, o SAP, né? Acredito que algum de vocês deve trabalhar com SAP, ou já ouviu falar no SAP. Mas basicamente é um software que integra todos os departamentos, ou seja, o que acontece no recebimento, quando a matéria-prima é recebida e lançada no sistema, a informação já fica disponível para o armazém, que precisa de espaço para armazenar aquilo. Quando isso entra no armazém, a informação já vai pelo sistema para a produção, mostrando que a matéria-prima já está disponível. Entre os processos produtivos, a cada etapa que esse material passa, a informação vai transitando e, posteriormente, chega na expedição. Ou seja, eu tenho a integração dos processos e da transmissão da informação. Por isso que na fase 2 vem o contexto e conceito de logística integrada. Alguém aí trabalha com SAP, já ouviu falar, ou trabalha com algum outro software de gestão? Vamos lá, vamos seguindo. Então, estávamos na fase 2. Depois vem o que é chamado de fase 3 da logística. O que é a fase 3? A fase 3, ela abrange o Supply Chain Management, né? Que é a gestão da cadeia de abastecimento.
Aqui na fase 2, a integração é dentro da minha empresa, dentro da minha organização, entre os departamentos da minha empresa. Recebimento, expedição, produção, compras, marketing, ou seja, quando eu vendo, o departamento de compras já recebe a informação que precisa comprar matéria-prima nova para suprir. E tudo isso dentro dos departamentos da minha empresa. Na fase 3, quando começa-se a falar em gestão da cadeia de abastecimento, ou Supply Chain Management, o SCM, Supply Chain, né, como o pessoal fala, começa a ter uma integração externa. Além da empresa ter essa transmissão da informação entre os departamentos da empresa, ela começa a ter essa transmissão de informação dos fornecedores e dos canais de distribuição. Ou seja, surgem softwares de gestão, tecnologias que possibilitam a empresa estar aqui, o fornecedor ter visibilidade do estoque da empresa, da fábrica. Quando o nível de estoque está baixando, o fornecedor já tem essa informação e já envia a matéria-prima. A mesma coisa nos canais de distribuição. Quando a empresa manda os seus produtos acabados para os canais de distribuição, ou seja, atacadistas, varejistas, mercados de bairro, a empresa tem visibilidade também do estoque dos seus canais de distribuição, certo? Então, a integração que na fase 2 era apenas entre os departamentos da própria empresa, na fase 3 passa a ser uma integração entre toda a cadeia de abastecimento, desde o fornecedor até os distribuidores que vão entregar o produto acabado para o cliente final, né? Então, eu tenho uma integração total entre fábrica, fornecedores de matéria-prima, de embalagem, de ferramentas, de outros componentes e canais de distribuição, atacadistas, varejistas, mercados de bairro e hoje em dia, muito mais ainda, o próprio e-commerce, né? A venda direta. Eu tenho uma empresa, o consumidor final pode comprar pelo site da empresa, pode comprar da loja parceira, pode comprar no atacadista ou pode comprar no mercado de bairro. Ficando claro, pessoal, essa evolução? Fase 0. Logística abrangia só a administração de materiais. Fase 1. Além da administração de materiais, começa a abranger a distribuição. Fase 2. A logística fica integrada, ou seja, existe a integração entre todos os departamentos da minha empresa. Na fase 3, a integração é total na cadeia entre fornecedores, empresas fabricantes e canais de distribuição. Ficou claro, pessoal, até a fase 3? Alguma dúvida? Tranquilo? Professor, Pode falar. o pessoal está perguntando se você está conseguindo ver o chat aí quando você compartilha a tela. Não, quando eu compartilho a tela, o chat não aparece. Eu acho que eu tinha até avisado isso nas primeiras aulas. Quando estiver compartilhando tela, pode pedir a palavra e perguntar, porque o chat não aparece mesmo no compartilhamento de tela. É uma falha, a gente já até pediu. Cada um trabalha. Tinha perguntas lá no chat? Deixa eu ver agora. Não. Pessoal, quando está com chat, falem no áudio. A Mari usa o SAP, o Gustavo falou. O Leandro falou que usa o Bluesoft. Já trabalhei com SAP, TOTOS. País maravilhoso. Porque eu acho que... Posso falar? Eu acho que o pessoal está interagindo aí, entendeu? Aí talvez se alguém fazer alguma pergunta, aí talvez você não veja pelo chat, mas é bom que o pessoal já... Pelo chat eu vi que o pessoal comentou que conhece os softwares, enfim. Isso, pessoal, então até a fase 3. Aí, a logística continuou evoluindo. Saiu da fase 3 e foi para o que é chamado de fase 4. O que é a fase 4? A fase 4
continua abrangendo a gestão da cadeia de suprimentos, ó, o supply chain management, mas entra o conceito do ECR. Aqui o mais, aqui é o mais, tá? Supply chain mais ECR. O que é o ECR, pessoal? Na fase 4, eu continuo tendo toda essa integração entre fornecedores, fabricantes e canais de distribuição, só que aí eu começo a se preocupar muito mais com o cliente final. O ECR é o conceito eficiente Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor. Tudo isso vai estar no slide, tá, pessoal, mais para frente. Eu já estou falando aqui, mas fica tranquilo, não tenta ficar tentando escrever essa palavra, vai estar escritinho lá. Eficiente Consumer Response ou resposta eficiente ao consumidor. Além de fazer toda essa integração entre todos os atores, né, fornecedores, fabricantes e canais de distribuição, eu começo a ter um foco muito maior no meu cliente. Por quê? A fase 4 ela acontece a partir dos anos 90, com a globalização, né? Aqui está a globalização. Não se preocupem tanto com a questão do ano que aconteceu, tá? É mais o contexto, o conceito do que aconteceu. A resposta eficiente ao consumidor, antes da globalização, antes da abertura dos mercados, as empresas faziam comercialização local, né? Você pega no Brasil, não podia entrar produto de fora. O pessoal que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, igual eu, né, que tem mais de 30 anos, principalmente, sabe que não entrava produto de fora. Era uma coisa muito cara e era para altas elites, e mesmo assim você tinha que pagar muitas taxas de importação, enfim. Basicamente, tudo que se comprava era produzido no Brasil. Tudo sendo produzido no Brasil, as fábricas não se preocupavam tanto com a qualidade e com o consumidor final. Não existia serviço de atendimento ao consumidor, não existia pesquisa de pós-venda, não existia toda essa rastreabilidade que tem hoje. Quando você compra o produto, você já recebe o e-mail que a compra foi feita, que foi aprovada, já recebe o e-mail de que o produto está em separação, o e-mail de que o produto saiu para entrega, e depois que entrega você recebe a pesquisa de satisfação, né? Ou seja, isso tudo é o conceito de resposta eficiente ao consumidor. Além de ter essa integração entre os atores, eu começo a oferecer serviços adicionais para o consumidor. Além do próprio produto que ele está adquirindo, eu ofereço serviços extras, que são essa rastreabilidade, serviço de pós-venda, serviço de atendimento ao cliente, logística reversa, se o produto for errado ou se precisar de algum reparo, o próprio fabricante ou vai coletar ou manda o pack reverso, né, para você não ter custo nenhum. Então, na fase 4, quando eu tenho a globalização, a abertura dos mercados, as empresas de outros países começam a concorrer com as empresas nacionais, entra esse conceito da resposta eficiente ao consumidor. Além de oferecer o próprio produto, de entregar o próprio produto, eu tenho que entregar serviços adicionais. Ficou claro, pessoal? Fase 4, eu tenho ainda o supply chain, a gestão da cadeia de abastecimento, só que aí eu tenho também que começar a ter um foco maior na satisfação do cliente final. Tranquilo? Essa evolução até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Então, primeiro momento na fase 0, foco na administração de materiais. Segundo momento na fase 1, foco na administração de materiais e distribuição. Fase 2, logística integrada, ou seja, a integração entre os departamentos da minha empresa, da minha organização. Fase 3, uma integração externa, ou seja, com fornecedores e canal de distribuição da minha fábrica. Fase 4,
eu continuo tendo essa integração externa com a gestão da cadeia de suprimentos e começo a me preocupar muito mais com a resposta eficiente ao consumidor. Beleza. E aí vem o que é conceituado, que está na literatura, nos grandes livros, nos grandes congressos, a fase 5 ou fase atual. O que abrange, o que integra a fase 5 da logística? Eu continuo tendo o foco na gestão da cadeia de suprimentos, certo? Tendo essa integração entre fornecedor, fabricante, distribuidores e cliente final. Ou seja, continuo tendo o ECR, né, para deixar o meu cliente feliz. Só que entra com grande força a logística reversa e também o conceito de logística 4.0. Ou seja, as 4 características da fase 5 é a gestão da cadeia de abastecimento ou suprimento, do supply chain management, o ECR, que é buscar métodos e ações para o cliente ficar feliz, e aí ganham força a logística reversa e a logística 4.0. O que é a logística reversa? Eu falei um pouco na aula passada, né? Eu tenho a logística reversa, que ela trata do fluxo reverso. Em vez de eu pensar da aquisição dos produtos e matérias-primas dos fornecedores até o cliente final, eu faço o fluxo reverso. A retirada do produto que teve sua vida útil finalizada lá com o cliente, para retornar ele ao centro produtivo. Ou seja, pega aquele produto que está com defeito, que precisa de manutenção, de retrabalho, e trago de volta para a fábrica para poder fazer esses ajustes, ou então eu tenho que dar a destinação correta. Caso não tenha mais vida útil, não dê para reciclar, terei que fazer o descarte correto. Esse descarte correto pode ser um aterro controlado ou a incineração, né? Então, a logística reversa, ela vem para cuidar do meio ambiente, retirar esses produtos que estão no cliente final e dar a destinação ambientalmente adequada. Aí, lá na última aula eu falei, pode ser de pós-venda, né? Produtos que estão com defeito e só vão ser consertados, e pode ser de pós-consumo. Por exemplo, metais que eu vou reciclar e fazer uma nova matéria-prima, certo? Então, vem a logística reversa e a logística 4.0. O que é a logística 4.0? Assim como no conceito da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, eu tenho que ter um modelo de logística que seja suficiente para atender a demanda da indústria 4.0. Ou seja, se eu automatizo os meus processos produtivos, eu vou ter uma produção maior, mais elevada e mais rápida, eu tenho também que automatizar os meus processos logísticos. Isso tanto em relação a sistemas para fazer o gerenciamento de materiais, previsão de demanda e transmissão de informação, como na movimentação de materiais, equipamentos automáticos que trabalham de forma integrada, e a própria distribuição, né? Com veículos mais modernos, veículos autônomos ou semi-autônomos e veículos com um sistema de roteirização e rastreamento totalmente virtuais e digitais. Ficou claro, pessoal? Então, a fase 5 abrange o que já estava na fase 4, que é a gestão da cadeia de abastecimento, o ECR, que é a resposta eficiente ao consumidor, e absorve com mais força a logística reversa e a logística 4.0. Tranquilo? Ficou clara essa evolução até aqui? Professor, pode falar. Entra na logística reversa um produto que tenha sido entregue errado ao consumidor final? Ou não? Entra. É a logística reversa de pós-venda. Eu vendi e tive um problema após a venda. De repente, esse produto que foi enviado errado,
ou um produto que está dentro da garantia e apresentou um problema. Aí eu vou ter que ir lá coletar ele, consertar, né, se for um produto quebrado, ou no caso do produto incorreto, eu vou ter que fazer a troca. Vocês veem, por exemplo, eu acho que mulherada, né, principalmente, compra da Daft, lá, sapato, Netshoes, tênis, você tem até um prazo para troca se o tamanho não calçar bem, se a cor você de repente não gostar ao vivo, né, porque você vê na foto ali, parece uma coisa, quando você põe no pé, é totalmente diferente. Você tem essa coleta reversa gratuita e eles te reenviam o novo modelo. Até mesmo teve um celular meu que eu tinha comprado, eles usavam também, tipo, se você compra um negócio na internet, que eu tinha comprado nas Casas Bahia, aí eles pegaram e falaram que se eu não quisesse ficar com o celular, tipo, se eu fiquei insatisfeito, você tem até 7 dias para você poder, tipo, cancelar a compra. Aí eles pegam e você leva no correio, faz, tipo, essa logística reversa, e aí faz o cancelamento do produto. Cancelamento... Isso, aí você pega e leva no correio e aí você não cobra nada, eles devolvem seu dinheiro e já era. Isso aí também entra, né, tipo, desistência, né? Sim, logística reversa de pós-venda, né? Eu vendi e você tem que verificar, fazer algum ajuste. Aí tem a de pós-consumo. A de pós-consumo é quando efetivamente a pessoa pegou o produto, usou todo ali até a sua vida útil, esgotou a vida útil e o fabricante tem que dar a destinação adequada para o resíduo que é gerado, né? A logística reversa de pós-consumo ela ganha muito mais força por causa da legislação. Tem uma legislação específica que obriga o fabricante a ir lá no cliente final retirar esse produto que teve a sua vida útil finalizada ou cessada. Isso para quê? Para ele fazer a logística reversa de pós-consumo. Isso vai ser transformado em um novo produto, uma nova matéria-prima, ou vai ter que ser descartado da forma correta. Citar um exemplo básico, o óleo automotivo, óleo de motor, né? Ele não pode ser descartado em qualquer lugar, né? De forma incorreta. Por quê? Vou jogar no terreno ali do vizinho, né? Do terreno baldio. Esse óleo vai infiltrar na terra e vai poluir o lençol freático, a água que a gente bebe, vai espantar os animais, vai gerar uma série de coisas. Então, por isso, o fabricante, pela lei da logística reversa, ele tem que ir e coletar esse óleo e dar o destino correto. O óleo, normalmente automotivo, ele é renovado, ele passa por um processo de renovação. Ele passa por algumas filtragens para tirar a sujeira, né, do motor, porque fica com sujeira mesmo, né, coisa que não é o óleo. E aí esse óleo filtrado, ele é renovado, pode virar um novo óleo, né, conforme ele tiver a qualidade, ou vira graxa, eles fazem um subproduto ou um novo produto. Então tem a de pós-venda, que são esses dois casos, né, que a Silene e o João, né, citaram, e tem a de pós-consumo. Tranquilo? Ficou claro? Ficou sim. Professor, Pois não, pode falar. dá só uma reforçada aí na logística 4.0, só para eu fazer umas anotações aqui, por favor. Assim como a indústria 4.0, né, a gente teve todas as inovações dentro do sistema produtivo, máquinas que fabricam mais rápido, com robôs, com automação. Isso gerou o quê? Uma nova demanda para a logística, porque eu tenho a fabricação e eu tenho toda a logística para fazer o recebimento dos materiais que vão entrar na fabricação, a movimentação desses materiais que vão se movimentar entre os processos produtivos e, posteriormente, a distribuição desses materiais, desses produtos para o cliente final. Então, eu também tenho que renovar o processo logístico. Aí entra esse contexto chamado de logística 4.0, que é quando eu tenho um sistema logístico automatizado, um sistema digital virtual, como equipamentos que se movimentam sozinhos,
que fazem a movimentação dos materiais entre os processos produtivos automaticamente, veículos autônomos, veículos semi-autônomos e os próprios sistemas de gestão empresarial cada vez mais modernos, né? A transmissão da informação praticamente toda sendo feita sem fio. Você pega o conferente hoje, ele faz todo o processo dele com o smartphone, faz a leitura do produto, essa informação já pela nuvem vai para o sistema, já aparece para o vendedor e isso tudo, né, bem comum dentro das organizações, de algumas organizações. No processo de transporte, roteirização, rastreamento e a telemetria dos veículos. O que é a telemetria? Telemetria, o software vai monitorando todos os processos do caminhão. Se o motorista der uma acelerada brusca, por exemplo, o software capta. Se ele der uma freada brusca, o software capta. Isso para quê? Isso tudo vai gerando informação e conhecimento. Isso normalmente tem o tech safety. Se o motorista der uma freada brusca, é sinal que ele estava numa velocidade de repente acima do permitido. Ou uma acelerada brusca, o caminhão, assim como o automóvel, tem a rotação máxima que você pode rodar em cada marcha. Se você acelera mais do que aquela marcha exige, você vai fazer o veículo consumir mais, né? Então, isso vai gerar mais custo para mim. Então, a Logística 4.0 é o conjunto de soluções que otimiza toda a operação logística para atender a demanda da indústria 4.0, que produz mais rápido, em maior volume e precisa de uma logística mais eficiente para poder fazer a distribuição desses produtos aí que foram produzidos. Ficou claro? Ficou claro. Obrigado, professor. Sim. Pessoal, tranquilo? Até aqui essa evolução? Tranquilo. Vamos lá. Então, Sim, deixa eu ver o que tem aqui ainda. Aqui, basicamente, pessoal, é um textinho falando dessas fases, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que eu acabei falando já lá anteriormente, né? Na fase 0 era materiais, né? E a fase 1, materiais de distribuição. Aqui tem basicamente o ano que isso aconteceu, mas como eu falei, não se apeguem ao ano. Se apeguem à fase e qual a característica, né? Na fase 2, logística integrada, entre 1970 e 1980. Isso, como eu tinha falado, a integração acontece principalmente por causa dos sistemas de informação, né? Aqui na fase 0 e 1, cada departamento tinha sua informação, né? Mas isso ficava ali dentro de uma caixinha, né? A informação não era disseminada em tempo real. Eu não tinha tecnologias que possibilitavam isso. Os computadores, né? Falar de uma forma mais simples. Antes disso, os computadores eram usados apenas pelos governos e para fins militares. A partir desse momento que os computadores começam a entrar dentro das organizações. E aí eu consigo transmitir a informação em tempo real. Na fase 3, entra o conceito de cadeia de suprimentos, como eu falei. Além de eu ter essa integração entre os meus departamentos, eu começo a ter essa integração total entre fornecedores, fabricantes e canais de distribuição, até o produto chegar lá no cliente final. Na fase 4, como eu falei, permanece a gestão da cadeia de suprimentos e entra o conceito do ECR, né? O ECR vem do inglês, que é Efficient Consumer Response, mas falando no nosso português, é a resposta eficiente ao consumidor. Por quê? Como eu falei, isso aconteceu mais no contexto da globalização, né? Entre 1990 e 2000, foi quando os mercados começaram a se abrir. Aqui no Brasil, mais especificamente, isso ganhou mais força lá em 1994, né? Quando surgiu o Plano Real, né? A moeda real, que é o que a gente usa até hoje, e o mercado abriu para fabricantes de fora, sem as barreiras que tinham de impostos muito caros, enfim, era muita barreira, os produtos de fora não entravam, os fabricantes locais
simplesmente tratavam os clientes como eles queriam. Com a chegada de novos fabricantes, de novos fornecedores, eu preciso dar uma resposta melhor para o consumidor, dar mais qualidade para o consumidor. E como eu falei, isso acontece oferecendo serviços adicionais, rastreabilidade do produto, serviço de atendimento ao cliente, enfim, né? Pesquisa de satisfação, todas essas ações que geram mais qualidade e o meu cliente, consequentemente, fica muito mais feliz. E aí, na fase 5, como eu falei, né? Entra aí logística reversa e sustentabilidade. Como eu falei, tem uma lei, né, da logística reversa, que no Brasil é a Lei 12.305 de 2010. Mas eu não vou aprofundar muito nisso, porque depois a gente tem uma matéria específica de logística reversa, então vamos pensar mais para frente. Só entender que na fase 5, o conceito e contexto maior continua na gestão da cadeia de suprimentos, na resposta eficiente ao consumidor, na logística reversa e na logística 4.0. Certo, pessoal? Então, essa evolução da logística, falando da evolução cronológica, aqui tem um textinho sobre logística 4.0, mas é basicamente o que eu falei também. Aqui a evolução funcional, ó, se a gente perceber, ao longo dos anos, a logística vai absorvendo várias atividades. Ó. Então, lá no começo, era mais voltada para suprimentos, depois isso começa a entrar dentro da produção, da distribuição, da integração empresarial, e aí vira, aqui nos anos 2000, essa logística integrada, né? Onde a logística está dentro praticamente de todos os departamentos da empresa, e eu tenho essa integração externa também, entre fornecedores e canais de distribuição. Então, essa é essa chamada evolução cronológica, né, dos últimos 100 a 120 anos, né, se a gente pensar de 1900 até os dias atuais. Aula passada, então, a gente falou sobre a logística como estratégia de guerra e na aula de hoje, essa evolução cronológica da logística como estratégia dentro das organizações. Aos poucos, ela vem absorvendo as atividades. Começou com a gestão de materiais, abordou gestão de materiais e distribuição e depois se integrou a todos os departamentos da organização. Tranquilo, pessoal? Essa evolução cronológica? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo. Eu acho que vocês já estão até cansados, né? A reunião já está com 1h30 quase. Mas a gente tem que passar dessas partes teóricas, né? Tem que entender todo esse contexto, entender o cenário que a logística foi passando e como ela está hoje, e entender também o seguinte, né? Que aí alguns já devem estar se perguntando: poxa, professor, na minha empresa ainda está, se for pensar nessa evolução, na fase 2, não tem um sistema de integração, a informação ainda é engessada, eu preciso sair do meu setor, andar até o outro setor para saber se o material está lá, se está pronto. Isso acontece, pessoal, nas empresas? Muito, pelo menos onde eu trabalho. Então, o Wesley falou sim, o Alex também sim. A gente tem que entender isso. Opa, alguém ia falar algo? A minha acho que está na fase 1 ainda. Aí, ó, para vocês verem, pessoal. Então, a gente tem que entender assim, eu tenho que entender toda essa evolução, entender toda essa abrangência da logística, toda essa importância dentro da logística, mas eu tenho que entender também que cada organização está em um nível, né, tem uma tecnologia específica aplicada. Nas empresas que não têm muito, né, não estão nesses níveis mais avançados, como eu falei na aula passada, é um pouco mais fácil da gente aplicar essas melhorias. Nas empresas que já têm tudo, a gente tem que encontrar ali as lacunas para colocar uma melhoria. E vocês, como alunos, têm que estar preparados
para entrar em qualquer uma dessas, né? De repente você vai entrar numa empresa que já tem tudo, tá ok. De repente você vai entrar em uma que não tem nem o Excel, que mal o pessoal sabe usar o Excel para fazer um controle de estoque. E aí é onde você entra para colocar essas inovações. E conhecendo os contextos e conceitos mais modernos, eu consigo ir aplicando isso pouco a pouco, né? O Gustavo disse que está com uma ideia de inovação. Você pode expor para a gente, Gustavo? Pode comentar? Ou é algo bem secreto ainda? Você não quer nem contar para não ser... Eu falo assim. Eu tenho uma ideia na minha empresa, para poder chegar num produto final, a gente passa por várias etapas desse produto. Sim. Existe um grande número de materiais. Eu vou dar exemplo de do principal produto da minha empresa, que é uma caixa de fibra ótica. Para poder chegar nessa caixa finalizada, você usa um monte de outros itens, né? Isso entra até o screw, por exemplo, né? Que é muito item para uma caixa só. É um parafuso, são 5, 6 tipos de parafuso, borracha, vedação, tampa, corpo, etc. Eu estava pensando em um sistema que eu conseguisse reunir pelo menos a base de todos esses materiais, tipo, por exemplo, assim, como se fosse, como é que eu posso dizer? Estrutura, como se fosse assim, estrutura. Estrutura do produto. Estrutura do produto. Como eu, tipo assim, quantas hoje no meu estoque, abrisse um aplicativo, por exemplo, abrisse o sistema e olhasse assim, quanto eu tenho para fazer de caixa hoje, juntando todos os materiais dessa caixa, todos esses produtos, tipo, tivesse com as quantidades dele todos, né? Todos tivessem as quantidades dele, de cada parafuso, de cada borracha, e no final aparecesse lá que eu teria a quantidade final com os produtos que eu tenho, eu poderia fazer 5.000 caixas, por exemplo. Ou 10.000 caixas, ou alguma coisa assim, para poder chegar num tópico do vendedor, dele olhar isso e falar assim, olha, eu tenho material para fazer 10.000 caixas finalizadas. Aí, ou então, eu preciso de 5.000, eu vou olhar o que falta para comprar. Eu vou te falar que isso existe, só que assim, como eu falei, tem empresa que já tem o software de gestão que faz tudo isso. Só que tem empresa que não tem nada. Esse conceito, vocês vão aprender tudinho de como fazer isso no segundo semestre na matéria de PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle de Produção. A gente monta toda essa estrutura do produto, né? Quanto eu preciso de cada unidade para fazer um produto acabado, e aí isso eu posso multiplicar por 1.000, 2.000, 10.000. Né? O sistema vai automatizar para mim. E aí a gente faz todo o mapeamento do processo de como as atividades são executadas. Eu vou mostrar uma prévia para vocês, só para você ter ideia de como é, né? Aí a turma também acho que vai achar bem interessante, quer ver? Deixa eu ver se minha planilha já ficou aqui aberta. Não é essa daqui, peraí. Essa daqui, quer ver? Deixa eu ver se tá. Ah, não, peraí que não abriu. Essa daqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ó, aqui, ó, é que aqui eu vou mostrar o modelo básico. Aqui é uma estrutura de produto, pessoal. Isso aqui serve para fazer previsão de demanda e para calcular o sequenciamento de atividades, ó. Então, aqui, ó, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Aqui eu tenho a estrutura do produto, certo? Produto acabado e quantas unidades eu uso de cada para fazer um produto acabado. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. Aí aqui, ó, eu tenho o sequenciamento de atividades. Quando uma começa, quando termina, o tempo de duração. Aqui já é para fazer o mapeamento do processo. Ó. Então, essa atividade aqui, ó, em teoria, ela começa no momento 1 e dura 3 períodos. Ó. Digamos que na realidade lá, o operador se atrasasse tudo e ela durasse 4 períodos. Ó. Para vocês terem uma ideia. Aí vocês vão olhar o gráfico aqui embaixo. Ó. Todas as atividades elas têm essas ligações. Digamos que a atividade 2 ó, começasse no momento 3. Então aqui eu faço o mapeamento, não sei se vocês perceberam o gráfico se deslocando. Né? Aqui eu tenho todo o sequenciamento da tarefa e dentro da planilha
uma funcionalidade que tem essa estrutura do produto e eu digito qual a minha demanda de hoje, ele calcula tudo de todos os insumos, quanto eu vou precisar e em que momento o produto vai ficar acabado com base naquele sequenciamento de tarefas, né? Só que isso tudo parte lá do conceito de Taylor, que a gente está vendo em Poal, que é tempos e movimentos, para mim saber quanto tempo demora cada tarefa, e aí eu começo a montar todo esse mapeamento, né? Mas, assim, é uma inovação, né, para essa empresa que não tem, e você vai realmente aprender a fazer isso aqui no curso, mas não vai ser tudo agora, vai ser aos poucos, tá bom? Pessoal, tranquilo? No caso, o mapeamento pode ser por macro, pode usar o VBA, uma macro, um gráfico simples. Tem 3 modelos, né? O que a gente é obrigado a ensinar aqui, assim, que tem na base tecnológica, é o modelo mais simples do Excel, porque é o que vocês vão ter subsídio pelo que vocês aprendem na aula de aplicativos. Vocês, na aula de aplicativos agora, aprendem as funções básicas, e aí lá em PPCP eu mostro como usar essas funções dentro do processo produtivo e logístico, porque tudo aquilo também dá para fazer na operação de logística, tá? Centro de distribuição, processo de carga e descarga, dá para fazer a mesma coisa. E aí lá na matéria de TI, Tecnologia da Informação, a gente implanta isso. Até com o apoio do celular, né? Eu leio os códigos pelo celular, ele já vai para o Excel e faz todo o processo. Mas vamos deixar isso para frente. Pessoal, sobre essa evolução cronológica, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Explicado. Tranquilo. Então, hoje, só, né? Falta 3 minutos para acabar a aula. Na próxima aula, a gente dá continuidade aí para fechar essa base tecnológica 1 e dar sequência aí nas nossas atividades. Vou agradecer a presença de todos, né? A turma sempre tá com a presença bem ativa aí, comenta bastante, participa bastante. Pedir que acolham aí nossos novos alunos. Hoje o Fábio está aí, amanhã acredito que eu já consigo trazer os outros 2 alunos, né? Fábio, seja bem-vindo, sinta-se acolhido. Para todos aí, um bom final de noite. Vou estar online esse finalzinho de tempo. E o Luiz me avisa se der certo lá o processo, tá bom? Show. Boa noite e até mais. Para hoje não teremos atividades. Tá? Vou validar se eu consigo todos depois pelas interações, né, pelo engajamento. E ficamos assim. Boa noite. Até mais.